Saudações, rubro-negras, alô você, boa tarde, muito boa tarde pra você, assinante do mundo do Flamengo. Já deixe seu like, curta, comenta, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações e não perder nadinha do que acontece nos bastidores do Flamengo. Todos os pós-jogos aqui no canal, então já se inscreva para não perder nadinha. A minha luta para receber o devido reconhecimento do YouTube aqui é diária. Mas se Deus quiser, nós vamos crescer muito e muito nesse canal. Então já deixe seu like aí para fortalecer o canal, que muitas coisas grandes vão vir pela frente se Deus quiser. Amigos do canal, no vídeo de hoje vamos falar do jogo entre Flamengo e Internacional, quarta-feira, pela Libertadores, onde o Flamengo venceu, fez aquele primeiro tempo bom, um segundo tempo abaixo assim na média, e o Flamengo saiu com a vitória, uma pequena vantagem agora, vai jogar pela classificação quarta-feira, 9h30 da noite. Vamos falar entre o jogo Flamengo e Internacional, que tem no domingo pelo Brasileirão, pela 20ª rodada, às 6h30 da tarde. Vamos falar do estádio do Flamengo, novo estádio, o sonho ainda continua, nação. Vamos falar também do Maracanã, porque o presidente BAP tem ideia de retirar cadeiras dos dois setores do Maracanã para dar mais público e mais renda para o Flamengo. Vamos falar também da renda que o Flamengo tem com a bilheteria nessas 20 rodadas do Brasileirão. Mas enfim, nação, vamos falar do jogo. Um primeiro tempo muito bom do Flamengo contra o Internacional. O Flamengo não deixou o Internacional fazer nada no primeiro tempo. Pressionou, já nos primeiros minutos já começou tendo chance de gol. Nos 12 minutos quase que o Luiz Araújo fez o gol. Ele que achou o Bruno Henrique no lance do gol, né? E é sempre ele, homem dos jogos decisivos. Pode estar numa fase não tão boa assim na carreira, mas em jogo grande o cara aparece. Ele sempre chama a responsabilidade. Ele e o Luiz Araújo, né, que mais uma vez em bola parada, gerou o gol do Flamengo. Primeiro tempo o Flamengo pressionou, atacou, não deixou o Internacional jogar. E o Flamengo apresentou um futebol bem diferente. O que importa é, o Flamengo sai do Maracanã com uma pequena vantagem de 1-0. Um primeiro tempo muito bom, só que o segundo tempo vira preocupação de sempre com esse Flamengo, né? O Flamengo fez um excelente primeiro tempo, como eu disse, pressionou, sufocou o Internacional, poderia e deveria ter feito mais gols no primeiro tempo. Mas é mais uma vez que o Flamengo cai muito de produção no segundo tempo. Isso tem que ser uma preocupação, isso tem que ser uma cobrança do Felipe Luiz em cima da condição física do Flamengo. Então parece o Flamengo morrer no segundo tempo. O Internacional cresceu no jogo, o Internacional tomou o meio de campo e o Flamengo não conseguiu sufocar como fez no primeiro tempo. O Flamengo vence o jogo, um primeiro tempo tranquilo, na minha opinião, bom. Podia ter sido, deve ter sido o melhor tempo do Flamengo nessa Libertadores, que sofreu para classificar, classificou na última rodada apenas. E agora, né, dois pecados do Flamengo nesse jogo. Primeiro, não ter garantido o resultado no primeiro tempo, onde teve chances claríssimas de gol. E o segundo pecado foi a queda de produtividade de físico do Flamengo no segundo tempo. Vale a pena destacar o primeiro tempo de Samuel Lino, jogou muito. O Luiz Araújo mais uma vez deu assistência pro gol. E o Bruno Henrique, como sempre, sendo importante. Ele tem uma incrível capacidade de aparecer em jogos importantes e grandes como esse. O Internacional foi completamente dominado no primeiro tempo, no segundo tempo mudou um pouco a postura e saiu mais pro jogo. Mas mesmo quando o Internacional saiu pro jogo, ele não conseguiu ameaçar muito o time do Flamengo. Só uma finalização do Inter ao gol do Flamengo lá no final do jogo, onde o Rossi fez uma defesa sem muitas dificuldades. E pelo lado do Flamengo, no segundo tempo, foi aquela lá do Luiz Araújo, né? Jogada de Cebolinha pela esquerda, a bola sobrou pro Luiz Araújo, ele não pegou em cheio. Ele tinha que ter dominado a bola, mas se tivesse dominado, a defesa do Inter ia chegar tudo. Então não deu. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o Flamengo tem chance de sair vencedor e classificado do Beira-Rio quarta-feira? Claro que tem. Eu não estou desfazendo do time, do elenco do Internacional, nem do treinador Roger Machado. Bem longe disso. Mas o Internacional, na última quarta-feira, só teve um bom momento no jogo, que foi no segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo dominou o Inter. Então o Flamengo tem, sim, condições e chances de sair classificado de lá quarta-feira. Só que o Flamengo, se tiver chance, tem que aproveitar. Não adianta querer fazer bonito, querer fazer de letra, querer ficar dando toquinho na pequena área. Tem chance, limpa, chuta, faz o gol. Simples assim, feijãozinho com arroz. Felipe Luiz não tem que querer inventar moda igual inventou na última quarta-feira. E é o que eu disse, o único momento bom do Inter foi no segundo tempo.
tempo. Primeiro tempo, o Flamengo dominou. Ah, mas o gol do Flamengo foi de bola parada e tal. Gente, o Flamengo hoje é muito bom na bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva também. Então, dificilmente toma gol de cabeça. Tomou contra o Ceará porque o Rossi saiu bem mal do gol. Mas o Flamengo tem poucos gols de cabeça e marca muitos gols de cabeça. A bola parada faz parte do jogo. Libertadores é assim, né? Vamos lembrar que ano passado o Flamengo perdeu pro Penharol por 1-0 em casa no Maracanã. Então tá tudo aí aberto contra o jogo, contra o Internacional. Muita gente falando da queda do segundo tempo, falando que a queda no segundo tempo é normal, que não tem que uma equipe se manter ofensiva durante os 90 minutos. Eu não acho normal a queda no segundo tempo. O jogo tem 90 minutos e o time do Flamengo tem que começar a aprender isso. Se o time cai tanto assim no segundo tempo, é porque marcou forte demais no primeiro. Então tem que saber dosar. Ou então aperta como apertou, massacra como massacrou e faça mais de 2 gols no primeiro tempo. Faça o placar enquanto está massacrando o time adversário. Só que aí você vai para o segundo tempo em casa e cai de rendimento como o Flamengo caiu. É desequilíbrio. Então tá faltando dosagem, porque são 90 minutos para jogar. Você não pode se desgastar em 45 e depois vir para o segundo tempo e ser ali apertado pelo adversário. O Inter até não teve grande chance de gols, mas a bola ficou ali rondando a defesa do Flamengo o tempo todo. É uma coisa que incomoda a torcida. E outra coisa, o ataque do Flamengo no segundo tempo parecia uma parede. A bola batia e voltava, batia e voltava. E o Inter continuava indo com a bola para o campo de defesa do Flamengo. O Internacional não criou nada de tão ofensivo, mas ficou apertando, pressionando, porque não tinha ninguém de frente para segurar a bola. Hoje em dia, a maioria dos times tem uma recomposição rápida. Tem que ter os jogadores rápidos para contra-ataque. Só que o papel deles não é só esse. Tem que voltar para marcar, é uma parte da função. Aí a outra parte da função é atacar, agredir o adversário, criar chance, chutar o gol. Foram 45 minutos do segundo tempo em que houve uma diferença gigantesca, gritante, em relação àquilo que o Flamengo fez no primeiro tempo. Felipe Luiz pode ter achado que o Inter ia buscar empate e o Flamengo era só pegar o contra-ataque. Se achou, certamente não funcionou. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o Flamengo tem desgaste ali no primeiro para o segundo tempo. Então faz o seguinte, Felipe Luiz vai pro intervalo e escolhe os 5 jogadores que estão mais cansados do time do Flamengo e substitui. Substitui, faz as substituições, as 5 substituições ali no intervalo mesmo. O Flamengo tem elenco para isso, o Flamengo tem jogadores à altura para isso, tem substituto para qualquer jogador do elenco, tem jogador em revelia. Então, o Felipe Luiz não pode fazer o que ele vem fazendo nos últimos jogos. Felipe Luiz está fazendo ali 2 substituições aos 20 minutos do segundo tempo, aí ele espera mais 15 minutos para trocar mais um, e aí lá nos 45 ele vai trocar, faz a última substituição. Então, se o Flamengo tem tanto esse desgaste, como alguns torcedores falam, como a grande mídia fala, o Felipe Luiz tem que fazer as 5 substituições ali, trocar o time todo para o time conseguir fazer mais 50 minutos de um jogo bom. Se foi queda de rendimento, queda de intensidade, falta de força para continuar com a marcação-pressão, que fez no primeiro tempo, diminui a pressão no primeiro tempo então joga os 2 tempos em uma condição melhor. Essa é uma das alternativas que o Felipe Luiz tem. Não pode ter uma queda de rendimento, uma queda de intensidade como tem. O Flamengo só jogou meio tempo, no segundo tempo inteiro, uma queda de intensidade. Tava ali, parecia que nem estava em campo. Não pode, de forma nenhuma, ter tempos tão desproporcionais como vem tendo nos últimos jogos. Agora, nação, vamos falar de patrocínio. A PixBet se despediu do Flamengo, não é mais patrocinadora master do Flamengo. E agora, quem vai ser? O contrato com a Superbet vai ser assinado nos próximos dias. Na verdade, o BAP tem em mãos 2 propostas muito similares, propostas milionárias, da Superbet e da Betano, para serem patrocinadores master do Flamengo. O favoritismo é da Superbet. A negociação já está adiantada e deve render mais de 200 milhões por ano para o time do Flamengo. A maior contrato de patrocínio do Brasil. O BAP obteve a autorização do conselho diretor para rescindir com a PixBet e procurar um patrocinador ali substituto com valor mínimo de 125 milhões por ano, que é o que a PixBet pagava para o Flamengo. E nação, o sonho do estádio
ódio próprio ainda continua. Uma ata no Tribunal de Contas da União revelou que a Companhia Carioca de Parceria e Investimentos, empresa pública municipal do Rio de Janeiro, será responsável por pagar 29,2 milhões à Caixa Econômica na operação que deu ao Flamengo o seu terreno para construir estádio. Falando em estádio, nação, falando de Maracanã agora, o BAP tem plano de retirar as cadeiras de 2 setores do Maracanã para dar mais lucro para o Flamengo. No primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo já lucrou 20 bilhões em bilheteria, sem contar os jogos contra Mirassol e Internacional. Esse valor já é quase de 1 milhão a mais em relação à quantia arrecadada durante todo o Brasileirão no ano passado. Ou seja, o Flamengo aumentou as receitas em 61% e reduziu quase 6% das despesas. Nação, próximo jogo, o Internacional e Flamengo, domingo às 6h30 da tarde, pela 20ª rodada do Brasileirão, primeira rodada do segundo turno. O Flamengo ainda não foi campeão simbólico do primeiro turno, como eu já falei aqui em outro vídeo, porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos, o Flamengo tem um jogo a menos contra o Sport que já venceu o Grêmio, então não tem mais perigo da primeira vitória do Sport ser contra o Flamengo, porque todo mundo sabe que o Flamengo é acostumado a ressuscitar time morto. Mas enfim, nação, Internacional e Flamengo no Beira-Rio, o Flamengo precisa vencer se quiser continuar com a liderança. E quarta-feira temos o Internacional e Flamengo de novo, só que pela Libertadores. O Flamengo precisa fazer um bom jogo para sair lá do Beira-Rio classificado para as quartas de final da Libertadores. Abraço, nação rubro-negra!